Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 589. Very good! Muito bem. A Bíblia. O que tem dentro da Bíblia? Para nós espíritas, a Bíblia é a palavra de Deus. É óbvio que a Bíblia é de Deus. Mas esta folha também é de Deus. Esta camisa é de Deus. O universo é de Deus. As estrelas são de Deus. O que não é de Deus? Agora, é a palavra de Deus, é uma outra história. Tem uma outra conotação. Representa Deus. A Bíblia, primeiro passo, passou por muitas traduções. Ao longo dos séculos, passou por muitas traduções e traições. Então temos que ter cuidado. Os espíritas, nós espíritas, não admitimos que a Bíblia seja literalmente a palavra de Deus, mesmo porque ela foi escrita por homens, profetas, que são os médiuns da atualidade. Profetas, os médiuns, e eles tinham, claro, as virtudes que os exornavam e tinham os vícios que os caracterizavam, que os tipificavam. Então temos que tomar cuidado com esta história. Mas a Bíblia, de um modo geral, aqui dentro, tem conteúdos espirituais elevados, quando nós interpretamos com sabedoria. É que nós iremos tentar lograr hoje, agora, interpretar algum texto, algum trecho ao acaso. Não nós, mas o plano espiritual. Nós vamos tentar interpretar algum texto sob a inspiração do plano espiritual. Então nós vamos abrir ao acaso esta Bíblia e vamos ver a lição. Lucas, capítulo 9, foi aberto ao acaso. Aqui está. Lucas, capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos. Ele lhes deu poder e autoridade para expulsarem todos os espíritos maus e curarem doenças. Jesus chamou os 12 discípulos. 12 é um número cabalístico. A Bíblia está envolta pelo cabalismo, pelas realidades cabalísticas. 12 tribos, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos e por aí vai. Jesus chamou os 12 discípulos, aqueles que o seguiam. Os discípulos, todos eles, os 12, quando nós temos a totalidade dos discípulos, isso quer dizer que estamos também incluídos. Jesus chamou a totalidade. Quando ele se reporta aos 12, Jesus chamou os 12, chamou todos, incluindo nós. Inclusive, em outro trecho, Jesus tem a oportunidade de nos dizer que somos os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores, os servos do Senhor, os discípulos, portanto. Nós somos discípulos de Jesus. Sempre que nós propalamos o bem, a caridade, a luz, o otimismo, a esperança, nós temos como obrigação aceitar e respeitar o título de discípulos. Nós somos discípulos, portanto Jesus também nos chamou os 12 discípulos, ou seja, a totalidade, os seus discípulos, aqueles que seguem as exortações do Divino Jesus. E nós seguimos, pois sempre que estamos dentro da caridade, nós estamos, na verdade, disseminando as boas novas do Senhor Jesus. Então, continuando, Jesus chamou os 12 discípulos, nós outros, para expulsarem todos os espíritos maus e curarem as doenças. Que é isso? Expulsar todos os espíritos maus. O gênio Allan Kardec tem a oportunidade de asseverar em seu primeiro livro, publicado em 1857, no dia 18 de abril, na questão 100 e seguintes, ele faz uma apuração, uma classificação dos espíritos, ordem de evolução hierárquica dos espíritos. Então Jesus se refere aqui aos espíritos maus, expulsar o espírito mau, ou
nós temos a obrigação de expulsar todos aqueles espíritos maus. Mas expulsar espíritos maus, o que significa isso? É obsessão. Inclusive o Gênio Allan Kardec trata deste assunto, a obsessão, no seu segundo livro, publicado em 1861, que é o Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Então o que é a obsessão? Que são os ataques. Então Jesus capacitou os seus discípulos, os 12, a totalidade, nós outros, para expulsar os espíritos maus. Mas quem são esses espíritos maus? Aqueles que nos atacam, aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, são os espíritos maus, tanto encarnados como os desencarnados. Mas vamos continuar. E curarem doenças. E esse trecho é muito significativo. Expulsar, não só expulsar os espíritos maus. Jesus não só nos deu esta condição de expulsar os espíritos maus, mas também curar as doenças. Porque nós sabemos que as doenças estão, infelizmente, disseminadas. Mas a doença mais preocupante é aquela ainda que jaz em nosso coração. Além de nós expulsarmos os espíritos maus, podemos curar as doenças, principalmente as doenças interiores. Esta é uma das missões dos discípulos de Jesus. E continua. Então os mandou anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Então mandou anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Mas anunciar o reino de Deus? Sim, a esperança, o reino de Deus, a boa nova, não uma localidade. Há pessoas que ficam confusas, que ficam perdidas, que ficam circunscritas ou trancafiadas nas palavras. A própria Escritura, em um determinado trecho, diz-nos que a palavra mata, o Espírito vivifica. Mas o que é o reino de Deus? Uma localidade? Uma região? Algum lugar circunscrito no cosmos? Em alguma instância do universo? Não. O reino de Deus não é uma localidade, e sim um estado espiritual, um estado consciencial, um estado de espírito. Então, quando você anuncia o reino de Deus, você anuncia todas as bem-aventuranças que estão dentro do seu coração, dentro do seu ser, dentro da sua mente, dentro do seu coração. E curar as doenças, aquelas doenças que nós falamos, todas elas, as doenças de aspectos fisiológicas, claro, Jesus fez isso inúmeras vezes, inclusive grandes médiuns acabam fazendo isso, curando muitas vezes doenças do corpo. Isso em alguns momentos é imprescindível. Nós precisamos da saúde, nós precisamos do nosso corpo em perfeita comunhão. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito. Mas não só as doenças do físico, mas fundamentalmente as doenças da alma. Estas sim devem ser curadas. E continuando, nós já estamos no capítulo 9, no versículo 3. Continuando. Não levem nada na viagem, nem bengala para se apoiarem, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Não leve o supérfluo, não leve nesta viagem, neste carreiro, não leve aquilo que vai pesar, que são coisas superficiais, de sua menos importância, mágoas principalmente. Nós levamos muitas mágoas nesta viagem, nós levamos desconsiderações ou considerações que não vão acrescentar nada. Nós precisamos levar sim a paz. Não estas túnicas passageiras efêmeras, as realidades transitórias do mundo, as sacolas. Para quê? Levar sacola? Que sacola? Levar o que para acumular na sacola? Essa sacola é o ego. Levar o quê? Para quê? Acumular o que no ego? Porque o ego nós sabemos que é uma sacola sem fundo. Tudo que você colocar não vai abastecer. Então temos que ter cuidado. E continua ainda Jesus. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Quando vocês entrarem em alguma cidade, fiquem naquela casa. Quando vocês entrarem, quando nós estivermos em uma realidade, fiquemos nela. Não ficar trafegando de realidade em realidade, até nós aurirmos a experiência daquela realidade. Que cidade é essa? Cidade, pessoas, acontecimentos, vivências espirituais que nós assimilamos de realidade. Tem pessoas que vão para um segmento, mudam, vão para uma igreja, mudam, vão para uma realidade filosófica, mudam, vão para um conhecimento místico, mudam. Não tem uma constância, não tem uma estadia necessária para o aprendizado. Nós precisamos fazer uma estadia necessária. Então, continuando.
Mas se forem mal recebidos, saiam logo da cidade, é claro. Aí se você vê que a realidade não comporta a sua realidade, você sai, você muda. Jesus dá a oportunidade do recomeço, de ressignificar. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos errar. Errando, reconhecendo o erro e sabendo que aquilo não é para nós, podemos alterar a realidade. E na saída, sacudam o pó das sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. É claro, na saída daquela realidade, você vai deixar tudo para trás. Sacuda o pó, até o pó. Jesus é tão específico que até o pó, até a menor realidade vai ter que ser dispensada. Até o pó da sandália, aquela que fica lá embaixo, onde você não vê, até aquilo, o que parece insignificante, tire. Quando você sai de uma realidade, mude completamente, se altere completamente. Nem o pó leve com você, nem o pó das circunstâncias, nem o pó das chateações, nem o pó dos transtornos que porventura você obteve naquela realidade. Muito bem, para encerrarmos, versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Nós estamos em Lucas, capítulo 9, versículo 6, para encerrar o último versículo. Os discípulos então, lembra os 12? Os discípulos então saíram de viagem e passaram por todos os povoados, anunciando a boa notícia do Evangelho e curando doentes por toda a parte. Então, meus irmãos, é isso. Nós saímos da cidade, nós saímos de realidades, nós saímos de circunstâncias. Eu principal, levando sempre as boas novas. As bem-aventuranças que ele se refere são as boas novas, ou seja, as mensagens de Deus, as mensagens de paz, de esperança e de benevolência. É isso, é a palavra sagrada. Nós fizemos uma interpretação sob a inspiração dos amigos espirituais. A doutrina espírita, ela respeita a Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra terminal de Deus, é claro que não. Nós temos que ter sabedoria para interpretarmos a Bíblia, para que nós venhamos a usufruir dos frutos que na Bíblia estão. Isso é um compromisso de nós, discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e cristãos. Ok, meus irmãos? Cristãos ou não cristãos, não importa, mas a mensagem é universal. Paz no coração, meus queridos, estamos juntos. Que Jesus ilumine a nossa vida. Beijo no coração, fiquem com Deus. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!